Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 95 é Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda. O tema agora, o desenvolvimento do diálogo, fixações, cacoetes, dores físicas, deformações e também mutilações. A sequência do vídeo anterior é esta aqui. Eu não vou voltar nem 2, 3 linhas, né, para não tomar muito tempo. Ainda mais quem tá falando, né? Tomar muito tempo. Hermínio Miranda continua dizendo assim: o doutrinador tem que estar assim bem atento aos seus companheiros encarnados, quer dizer, aos companheiros do grupo onde o doutrinador atua, aquele grupo de médiuns ali onde ele trabalha. Por isso que Hermínio Miranda está dizendo: o doutrinador tem que estar assim bem atento aos seus companheiros encarnados em torno da mesa, né? Olha só, médiuns ou não. Aqui nós precisamos fazer uma correção. Médiuns ou não, veja bem, tivemos já a oportunidade de dizer que nascidos aqui na Terra de mulher, nascidos de mulher aqui na Terra, todo mundo é médium. Todo mundo. Agora veja bem, existem aqueles médiuns mais sensitivos, como também existem aqueles menos sensitivos, que tanto os mais sensitivos são úteis, quanto os menos sensitivos. De forma que não há assim como preferências. A questão está no fato de um ser mais sensitivo e o outro menos sensitivo. Menos num grau que nós desconhecemos e que ele também desconhece. Porque é preciso entender que essa faculdade, esse atributo que se chama mediunidade, encontra-se em processo de evolução conforme a nossa evolução. Então, uns estão no nível 1, outros no número 0, no número 2, 10, 40, 50, 100. Nível. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos. Então é preciso fazer esse esclarecimento, porque eu ouço muitas pessoas dizendo assim: fulano é médium e fulano não é médium. Ora, gente, que isso? Todos nós somos médiuns. Nascido de mulher aqui na Terra, não importa. É preciso entender uma coisa: mediunidade é uma coisa, dons mediúnicos é outra coisa. Através da mediunidade, quanto mais se evolui, quanto mais se trabalha, quanto mais se aperfeiçoa, quanto mais se estuda, quanto mais alto nos
eduquemos, quanto mais os dons vão se despontando. Como podemos dizer assim, usar esse termo, como ferramentas. Ferramentas essas que, de certa forma, auxilia o ser, que na verdade somos nós, que nos encontramos nesse processo de evolução. Então eu quis apenas deixar esse esclarecimento. É óbvio, você tem todo o direito de não aceitar, é um direito teu, mas não custa nada você raciocinar, não é? Não custa nada, porque existem muitos termos que nós precisamos, não é adaptá-los, e sim compreendê-los. Porque eu tenho visto muitos tentando, principalmente em matéria de espiritismo, tentando adaptar à atualidade certas obras através do IA, né? Inteligência artificial, que não tem nada a ver. Recentemente, com todo respeito, mas fizeram uma adaptação do Evangelho segundo o Espiritismo através da inteligência artificial. É preciso tomar bastante cuidado. É preciso tomar bastante cuidado. Porque as trevas agem sutilmente, imperceptivelmente, sem que as pessoas percebam, inspirando e intuindo-as a mexer nas obras básicas. E eu lhe digo algo mais. Não tem noção. Essas pessoas que, ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, e que através da fascinação, porque a fascinação é uma obsessão, e que através da fascinação já modificam aquelas obras, adaptando-as a esses conceitos totalmente errôneos. Ainda mais o Evangelho, gente, segundo o Espiritismo, tomemos cuidado, né? Então, olha só, em torno da mesa, médiuns ou não, então já tratamos, para que se mantenham firmes nas suas posições, o que é importante para o desenvolvimento das tarefas. Estes companheiros não devem fechar-se na indiferença quanto ao que se passa, pois emprestam seu apoio vibratório, silencioso ao doutrinador. Mas não devem cometer o engano de se envolver na conversa a ponto de mesmo mentalmente interferir no difícil diálogo que o doutrinador está tendo, ou melhor, está tentando estabelecer para perscrutar o arcabouço psicológico e moral do seu interlocutor invisível ali através do campo vibracional do médium. É preciso tomar bastante cuidado.
Porque não é pelo fato dos médios ali no grupo, ali se encontrarem e auxiliar o doutrinador e os manifestantes, que têm os médios o direito de interferir naquilo que ocorre entre o doutrinador e o espírito manifestante. O grupo, durante a manifestação, seja lá de qualquer espírito, o grupo encarnado presente deve se manter na condição de imparcial. Imparcial. Orando para o bom desempenho do doutrinador, orando para aquele médium que ali está se servindo de instrumento e também orando para o espírito manifestante. Mas em momento algum, o grupo deve interferir no andamento da comunicação ou dos trabalhos. Uns interferem verbalmente, outros interferem mentalmente. Como, por exemplo, os médios, em vez de orar pelo doutrinador, pelo espírito manifestante, pelo médium que ali trabalha, mentalmente o grupo, em vez de orar, ficam mentalmente pensando uma fórmula melhor, mais eficaz, que se o doutrinador utilizasse, o êxito seria diferente. Então, é preciso, nesse momento, bastante prudência. Olha só para você ver. Continuando, para você conseguir entender na íntegra o que nós estamos querendo dizer e também o que Hermínio aqui trata. Às vezes, os circunstantes encarnados, às vezes, os médios, os integrantes ali na equipe, né, encarnados, não bem afinados, não bem educados, tanto intelectualmente quanto moralmente, enfim, não tão bem afinado na disciplina, no compromisso, na responsabilidade, né? Então, Hermínio está dizendo assim, às vezes os circunstantes encarnados, não bem afinados afetivamente com o doutrinador, não bem afinados afetivamente com o doutrinador. Por exemplo, eu estou ali doutrinando, mas tem 2, 3, 4 médios ali naquela mesa que afetivamente não tem um bom relacionamento comigo. Por processos complexos, podendo ser que eu nunca tenha feito nada
para prejudicá-los. Mas é aquele caso, né? Vamos usar aquele termo assim. Se Jesus, que é Jesus, quando aqui esteve na Terra, e até hoje, 2025, ainda não agradou, ele não agradou lá e não agrada até 2025 muitas pessoas, não serei eu a agradar 100% aqueles que estão à minha volta. Então, quase sempre há um desafeto. Por exemplo, doutrinador exibido. A pessoa pensa, doutrinador arrogante. Veja bem, eu não sou exibido, eu não sou arrogante, mas a pessoa, por falta de afinidade comigo, por falta de afetividade comigo, a pessoa pensa isso de mim naquele momento, ali na reunião de desobsessão. E isso, olha só o que acontece. Às vezes, os circunstantes encarnados, não bem afinados afetivamente com o doutrinador, podem introduzir perigosos fatores de desagregação no grupo. Olha só, perigosos fatores de desagregação no grupo. Naquele momento, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, ou até mesmo durante a semana, esses fatores de desagregação, fofocas a respeito do doutrinador, através do WhatsApp, através do celular, ou quando a pessoa encontra na padaria, nossa, mas aquele doutrinador lá do centro que nós frequentamos é exibido, hein? Então vejamos, ó, perigosos fatores de desagregação no grupo, se persistirem em acompanhar mentalmente o doutrinador, ou melhor, se persistirem em acompanhar mentalmente a doutrinação. Então, o doutrinador ali doutrinando, em vez daquela pessoa que não tem uma certa afetividade com o doutrinador, em vez dela orar pelo doutrinador, pelo médium e pelo espírito manifestante, a pessoa começa a emitir pensamentos negativos, intrometendo no trabalho do doutrinador. Olha só. Se persistirem em acompanhar mentalmente a doutrinação. Então tem pessoas que ficam, tem médios que em vez de orar ali, ficam prestando atenção no que o doutrinador está dizendo para o espírito e o que o espírito está dizendo para o doutrinador. Médium não tem que participar, ou melhor, os integrantes do grupo não têm que participar do diálogo entre o doutrinador e o espírito. A única participação do grupo bem-vinda é a oração, sentimentos nobres para com o doutrinador, para com o médium, para com o espírito, pensamentos positivos e agir na imparcialidade. Ninguém tem nada com isso com relação ao que o espírito ali comenta
e o que fala o doutrinador. É responsabilidade apenas do doutrinador e do espírito, e não do grupo. Olha só. Com um senso crítico, mentalmente, a doutrinação, com um senso crítico imprudente. Então, tá ali os médios, em vez de orar pelo doutrinador e o espírito e o médium, o grupo todo pensando, mas por que ele não diz isso para o espírito? Por que ele não fala isso? Por que não age assim? Por que não faz assim? Por que não faz assim? Por que não faz assim? Aquele momento ali é o momento do doutrinador e do espírito. O dever de todos os médios é orar por aqueles três: doutrinador, médium e espírito manifestante, na imparcialidade. E o mais interessante, que muitos médios, depois que terminam os trabalhos, lá na rua, durante a semana, ou em casa, tratam das manifestações ocorridas naquele dia tal. Isso é o maior erro também. Isso é um crime. O que acontece dentro da sala de desobsessão permanece dentro da sala de desobsessão. Da porta para fora, devem todo mundo esquecer o que houve lá dentro, o que foi falado lá dentro. Quantos espíritos se manifestaram, o que eles disseram, o que ocorreu lá dentro da sala mediúnica de desobsessão. Eu tenho visto muitas pessoas que depois que termina os trabalhos de desobsessão, lá fora, com anedota, com relação, debochando das comunicações que ocorreram lá dentro da sala de desobsessão. Eu já presenciei isso muito na minha vida. Isso é falta de respeito. Isso é falta de prudência. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de cultura. Isso é falta de disciplina. Isso é falta de amor para com o seu próximo. Porque, querendo ou não, aquele espírito também que ali se manifestou também é um nosso irmão em processo de evolução. Como agiríamos se fôssemos nós que estivéssemos no lugar daquele espírito? Lógico, não iríamos gostar, não é? Então, se persistirem em acompanhar mentalmente a doutrinação com um senso crítico imprudente, imaginando o que diriam em tais circunstâncias, tá vendo? Os espíritos manifestantes têm frequentemente condições de captar-lhes o pensamento. Então, os espíritos, praticamente, frequentemente, eles têm condições de captar o pensamento de todos ali presentes. E, se o fizerem, certamente tirarão partido da discrepância, mesmo que ela fique manifesta. Mesmo que ela fique manifesta. Não é? Por isso, tanto se insiste na importância da fraternidade entre todo mundo, entendimento e compreensão entre todos os componentes do grupo encarnado. Não que o doutrinador seja infalível. Não que o doutrinador seja infalível. Porque nós sabemos
que todos nós somos falíveis. Todos nós somos falíveis. Nós falhamos. Agora, o único que não falha é Deus, é Jesus. Vamos dizer também assim, Mãe Maria Santíssima. Esses seres do nível de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, não é? Anjo Ismael. Esses seres estão num outro patamar. Então, o que nos contamina aqui não contamina eles. Nós permitimos ser contaminados. Por isso que somos falíveis. Nós falhamos. Nós nos sucumbimos quase sempre com uma facilidade tremenda. Eles não. Não é? Então, não que o doutrinador seja infalível, perfeito, nem que esteja sempre certo e com a razão, mas ele precisará do apoio e da compreensão de seus companheiros. É lógico, o doutrinador precisa do apoio e da compreensão de seus companheiros ali naquele trabalho mediúnico de desobsessão. Vamos para o próximo vídeo da sequência desse mesmo assunto.